Olá! Oi! Tudo Tudo bem? bem, Nath? Tudo e você? Tudo bem. Então tá bom. Então tá bom. Estamos aqui. Vamos falar um pouquinho do que a gente mais gosta de falar. Tá, então vamos lá. Sim, Bom, vamos lá. vamos começar falando sobre como acontece o processo de envelhecimento? Pode Sim, ser? vamos começar falando então do processo de envelhecimento. Afinal de contas, todo mundo vai envelhecer, né? Não tem jeito. A A gente já gente tá já... mais velho, né? Você sabe, da hora que eu te falei oi aqui Na hora da que eu live, a gente já acordei. envelheceu. Exato, exato. Eu deixei algumas coisas aqui, deixa eu só abrir para a Tá. gente ir discutindo e, e eu, de repente, posso mostrar algumas imagens para facilitar Uhum. um pouquinho, tá? Tá. Então vamos Bom, lá. vamos lá. Quer começar? Pode começar. Então, vou falando e você vai, se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Tá, Nosso Nath. objetivo, né, é mostrar também um pouquinho para vocês, porque tem muita gente que fica com aquele pensamento assim: nossa, mas eu tenho 25 anos, eu não preciso fazer nada. Ah, eu não tenho rugas, eu não tenho nada que me incomoda. Aí a pessoa, às vezes, ela só quer fazer uma limpeza de pele, uma hidratação, mas às vezes elas não entendem quando a gente explica que tudo isso que a gente vai falar aqui agora está acontecendo já com a gente desde que a gente nasceu. E depois dos 25, 30 anos, isso tudo vai ficando cada vez mais intensificado, né? Os processos de envelhecimento, e aí a gente vai falar um pouquinho. Não é só a pele que envelhece, né? Por exemplo, a gente está muito mais focado aí com a face, né? Que é onde aparenta muito mais o envelhecimento, é onde normalmente nos diz, assim, quantos anos você tem, né? Você olha para uma pessoa e fala, eu acho que ela tem mais ou menos tantos anos. É por conta Uhum. de todos esses processos. Às vezes a gente não tem essa ideia, mas é exatamente por isso que as pessoas nos dizem se a gente tem tantos ou tantos anos. Então, o que está envolvido aí no processo de envelhecimento, além da pele, né? Os próprios tecidos que estão abaixo da pele, e aí quais são eles? São vários, né? Mais tecnicamente falando, assim, né, seriam os tecidos de gordura, os tecidos musculares e até mesmo o tecido ósseo, tá? Nossa própria, toda a nossa estrutura óssea, ela também vai sofrendo um processo de degradação, tá? E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho uma imagem, né, que aí eu acho que consegue exemplificar. Se quiser falar também alguma coisa, dá uma olhada aqui. Tá, vamos ver. Olha só. Então aqui, ó, é uma moça jovem, né? Que ela Uhum. não apresenta praticamente nenhum sinal de envelhecimento. Então, ela tem todas as estruturas da pele no lugarzinho certinho. E aí, quando você olha para uma pessoa como essa aqui, por exemplo, ela já não está, assim, tão jovem, mas ela já começa a apresentar algumas características de envelhecimento, certo? Tá dando para ver, Certo. né, nada? Tá dando, tá ótimo. Nesse caso aqui, ó, essa senhora já deve ter aí próximo dos seus 50, 60 anos, e ela já apresenta aí toda uma, a gente chama de derretimento da face, né? É onde a gente Uhum. já começa a perceber a face derretendo. E aí aqui, já próximo dos seus 70 anos, ela já tem um processo bem acentuado de envelhecimento, né? Que você pode começar aqui o seu tratamento. Sim. Não Deixa eu ver esperar. a foto. Deixa eu ver a foto dela mais com a pele mais madura. Ah, isso. Sabe o que que é legal dessa foto que você mostrou, Nath? Desse exemplo? Sim. Se eu estiver te cortando, tá Não, bom? não, não, não. Acho que Mas é agora que eu... já vai. Se você quiser que eu mostre de novo, me avisa. Tá. Eu achei legal você ter mostrado essa foto, porque se a gente analisar quando essa suposta mulher, né? Na verdade é um desenho, mas quando ela tá mais jovem, quando ela tá mais velha, é um desenho, né, Nath? Não, é uma foto É uma imagem mesmo? Olha, melhor ainda, então. Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa muito em ruga. E se você analisar a foto dela mais velha, ela não tá com muita ruga, mas você nota que é uma mulher mais velha. Sim. Então, por quê? Porque não é só a ruga que envelhece o rosto. Deixa eu até aproveitar e ver se alguém consegue falar isso pra gente na live. O que que tá envelhecendo essa mulher? O que que você nota que tem diferente no rosto dela? Tá, tem uma ruga ali, mas assim, não é um rosto Deixa eu enrugado. mostrar de novo. Peraí, vou aumentar ela. Se alguém souber, Pode falar. pode falar nos comentários. Vamos ver se alguém adivinha. O que que é que faz ela parecer mais velha, assim, de fato, né? A gente consegue notar algumas rugas no frontal, aqui, né, na testa. Que eu vejo muito na clínica. Às vezes o paciente chega com rugas, não muito profundas, mas o que tá incomodando é aquela ruga. E a gente, né, que já tem esse olhar mais clínico, a gente consegue olhar para ela e ver que o que vai mais rejuvenescer ela não é tratar aquela ruga. E essa foto que a Nath pegou demonstra bem isso. Bom, ninguém falou, então eu vou falar, tá bom? Na verdade, 3 tipos de ruga que talvez eles vão ter uma. A gente pode até dar uma dica para eles. também. Quer falar disso primeiro? Pode falar. Não, olha só, porque se a gente pensar que a gente tem ruga dinâmica, que é essa que quando a gente movimenta ela se forma, a estática, que é quando
já tá formada, já tá, né, a linhazinha ali demarcada, a gente chama de quebra da pele, e a gravitacional, né? Então, quando a gente tem a gravidade aí, ó, ao nosso favor, quer dizer, contra nós, contra nós, aí sim, algumas coisas estão acontecendo que vocês não descobriram ainda. Tem alguém falando assim, Jadson, eu falei, deixa eu ver se ele falou. Falei? Ele falou marcas de expressão. Marca de expressão. Também. Não, claro, com certeza, a marca de expressão também acusa, né, o envelhecimento ali da pele. Mas, na verdade, o que eu queria falar aqui um pouco, que sai um pouco do consciente coletivo, são as quedas da face. Exatamente. As quedas da face envelhecem mais do que as rugas, né? Verdade. No meu olhar clínico profissional. Você concorda, Nath? Porque, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas quando a gente fala de quedas da face, a gente consegue entender muito mais a profundidade disso, né? Porque a gente conhece, quando a gente estuda isso profundamente, que existem os compartimentos de gordura, né? E eles começam a se deslocar para baixo, né? A partir de que existem alguns compartimentos que são segurados ali por estruturas também parecidas com estruturas de pele, mas uma estrutura diferente, e elas começam a perder essa capacidade de segurar. Então, às vezes, a bolsinha do olho, essa gordurinha que devia estar aqui, ela só salta para frente, ou a gente perde isso porque ela derrete para baixo. Os próprios coxins de gordura que dão esse formato redondinho, de bebezinho, aí quando a gente é mais jovem, né, de jovialidade, eles começam a derreter. E é quando tudo vem parar aqui embaixo. E aí é quando a gente tá muito mais velho. Sim, exatamente isso. Então, a gente tem as quedas, né? A primeira, vou comentar aqui a 7. A primeira é quando a nossa sobrancelha cai. Por isso que, isso é gosto, né? A palavra final sempre vai ser da paciente na clínica. Mas eu sempre dou uma lembradinha para ela que dá uma arqueada na sobrancelha, por mais leve que seja, rejuvenesce. Não é só uma questão de deixar o olhar mais aberto, ou às vezes até, sei lá, sexy, vamos dizer assim. Não é, na verdade rejuvenesce mesmo. Remete a um rosto mais jovem. Você arquear a sobrancelha, porque aqui é a primeira queda da face. Que está aliado com profundidade da têmpora, né? A gente vai envelhecendo, nossa têmpora vai aprofundando. Segunda queda, que você já até comentou aqui no exemplo, pálpebra inferior, né? Vai cedendo, também aqui vai caindo, né? A gente tem queda do malar e do zigomático, a gente tem que também aí acaba aparecendo o sulco nasogeniano, né? Que é o bigode chinês. Tem a queda do cantinho da boca aqui, comissura labial, que eu vi isso na foto que você deu exemplo, né? A boca dela ali já tá mais viradinha, invertida. E também a queda aqui da mandíbula que vai fazendo uma pelinha, que a gente chama de jaw, né? E nariz. Nariz, gente, envelhece muito. Ninguém dá bola pro nariz. Ninguém liga pro nariz. E o nariz, quando o nariz ele tá caidinho, ele remete a um rosto mais envelhecido. É uma coisa inconsciente, a leitura que o nosso cérebro faz. A gente olha pro rosto de alguém, a gente não para pra pensar, nossa, essa pessoa tem o nariz caído, e então ela parece... Não é isso. É uma coisa que em um segundo o nosso cérebro já faz essa leitura, a gente sem querer já dá umidade para aquela pessoa, e o nariz está muito relacionado a isso. É verdade. Aqui tem uma imagem das 7 quedas, que eu posso mostrar também. Você quer que eu Ah, mostre? legal. Uhum. Esqueci de virar. Não, tá certo. Ah, lá. Então, tudo vai derretendo. Não sei você, mas quando os pacientes chegam no consultório, o primeiro lugar que eles se queixam é do bigode chinês e da olheira. Uhum. Aonde, ai, olha, isso aqui tá me incomodando muito, o que que tá acontecendo, o que que eu posso fazer, né? E quando a gente vê, né, uma estrutura aí derretendo, já um grau de envelhecimento já acontecendo, né? Claro que aqui a gente viu um grau bem mais acentuado, mas isso vai começando aos pouquinhos, né? A gente vai perdendo aquele contorno da face, né? A face que normalmente quando a gente é jovem é ela ser um triângulo, né? Ela começa a formar uma quadralização. E aí isso aqui começa a ficar muito perdendo esse contorno, né? E aí onde começam a aparecer as rugas gravitacionais, né? As pessoas que começam também a formar muito forte essas regiões. E tudo isso precisa ser ou prevenido antes que aconteça, ou tratado numa situação onde ela já apareceu. Sim. Nossa, que assunto, eu não sei você, mas a minha cabeça ela vai fazendo assim, ó. Eu já quero falar de um monte de coisa de uma vez. Né? Tá tudo interligado. Quando você fala, por exemplo, aqui de contorno do rosto, quando a paciente chega, essa aqui é a 6ª queda da face, ela chega, ela quer tratar aqui.
muitas vezes, porque assim, eu gosto de explicar para o paciente para ele entender o que ela está fazendo. Eu não quero simplesmente indicar tratamento e ela nem entender o porquê daquilo tudo, né? Então, eu te conheço, eu sei que você também trabalha assim. Então, a gente explica para o paciente e a gente perde ali um tempo explicando para ela. Às vezes a gente perde até o paciente, viu? De tão... Porque eu sou muito sincera. É. Eu falo, olha, é porque a pessoa ela quer assim, ó, uma mágica. E aí eu falo assim, olha, não é bem assim, porque hoje você tem tantos anos, né? É necessário que haja aí toda uma estruturação da tua pele. Não adianta a gente só sair preenchendo, só sair colocando fio, só sair arqueando sobrancelha. Se essa pele não estiver preparada, é onde a gente pode perder esse paciente lá na frente, porque ele vai gastar um valor considerável, porque não é só a nossa mão de obra, né? Não é só os excelentes cursos que a gente busca para aperfeiçoamento que nos fazem a nossa mão de obra ser uma mão de obra, né? Assim, nós temos conhecimentos que a gente busca, então isso, claro que tem um custo, mas eu acho que principalmente os produtos, né? Os produtos são produtos importados, a gente compra produtos que são, né? Sim, mas é melhor você ser assim do que depois você ter que lidar com a frustração dessa paciente lá na frente, né? Então, eu sou a mesma linha que você. Prefiro explicar. Se ela for uma paciente que ela entendeu que o envelhecimento é um processo cumulativo e que da mesma forma que ela envelhece lentamente, para ela rejuvenescer essa face não vai ser um processo rápido, né? A gente também tem que saber eleger nossos pacientes, né? Não adianta a gente, né? Infelizmente, assim como a gente é elegido, a gente também tem que eleger. Não dá para atender uma pessoa que acha que com um preenchimento de uma seringa ela vai, né, Se transformar tudo. Não é assim. Verdade. Então, já até falei aí vamos falar mais do envelhecimento, da reabsorção óssea, que também é uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Sim, sim. Ó, eu tinha separado aqui, ó. Acho que é legal mostrar sobre o derretimento da gordura facial. Todo mundo quer perder gordura, mas a gordura da face ninguém deveria querer perder, ó. Verdade. Esse aqui é uma imagem de uma moça, né, jovem. E aqui as gordurinhas estão no local certinho. Ó. Tem lá a primeira queda, que é a gordurinha que está em cima do supercílio, embaixo da olheira ali, aqui embaixo no malar, nasogeniano e aqui na lateral. Quando ela começa a envelhecer, além de isso começar a derreter, ela começa a se deslocar para baixo, também a gente começa a perceber que elas diminuem, né? Então, por isso que a gente começa a perder essa capacidade de sustentação da pele, né? De deixá-la no local certinho e trazer a jovialidade que a gente tanto gosta. E aí, a gente pode falar depois, né, Ná? O que a gente faz para tratar, nesse caso, a questão da gordura, né? Como substituir ela. E aí a gente pode falar depois. Fala que a prevenção ela acontece quando a pessoa ainda é jovem, né? Quando ela estiver lá na frente, ela quiser fazer algum tratamento, não tem problema nenhum, ela também vai poder fazer. Só que vai demandar mais paciência dela, vai demandar mais investimento, mais tempo. Então, se a pessoa já vai prevenindo, é muito mais fácil, gente, muito mais fácil. E aí as pessoas vão... O que você acha daquelas transformações de faces? 30 preenchimentos. Eu acho que, primeiro, é um risco desnecessário, porque você nunca sabe como tudo isso vai se acomodar no rosto daquela pessoa. Então, é muito fácil você colocar um antes e depois, tá, de 30 a 45 dias. Mas a gente pôde ver, inclusive, um caso muito famoso, que foi o da Gretchen, na TV, que quando ela foi fazer aquela novela, ela estava transformada. E assim, como a pessoa ela tá no meio artístico, talvez, né, eu acho. Isso não vai gerar uma frustração, um problema. Mas a gente já escutou relatos em vários cursos, palestras, meetings que a gente participa, de pacientes que depois entram em parafuso, porque elas não se reconhecem mais. É uma mudança muito abrupta, né? E tudo isso pode ser prejudicial psicologicamente e também pelos riscos, né? E depois a gente pode até mostrar um pouquinho, né? Eu acho que não vai dar tempo de tanta coisa, mas de como o nosso rosto é extremamente vascularizado, de quanto isso pode ser arriscado quando você não faz com um profissional que é habilitado, um profissional que estuda, que sabe agir quando acontece alguma intercorrência, né? Que pode ser por isquemia, pode ser por N coisas, a mais grave é a isquemia. E então eu acho que não tem necessidade de ir com todas as agulhas na mão. Acho que isso pode ser gradual. Sim, sem contar que pesa, né? Então, aquela foto de antes e depois, né? Que ainda dá com edema, tá inchadinho, então fica bonitinho, dependendo do rosto, né? Mas o que acontece ali pelo próximo, 3 semanas, 4 semanas... Gente, pensa, você tá com 30 seringas no seu rosto, de uma hora para outra. A pele vai pesar, né? Vai cair. Mas eu acho que quando a gente trabalha com segurança, às vezes você consegue fazer, às vezes, com 3 seringas, 4 seringas,
já muda tanto para a pessoa e assim, sem tantos riscos, eu acho que já vale muito a pena. Depois de algum tempo, ela pode vir fazer só um detalhezinho ou outro que ficou, né? Uma pele bem preparada, uma pele ali saudável, né? É o que eu também gosto de explicar para os pacientes que às vezes vêm pós-cirurgia plástica. Ou antes até, eu quero fazer cirurgia plástica. Tem casos que sim, são indicados cirurgia plástica, ou às vezes o paciente vem de pós-cirurgia, mas é o que eu digo sempre, a sua pele ela só vai ser remodelada, ela só vai ser esticada, ele corta, ele tira o excesso de pele e costura de novo. A sua pele não foi tratada em nenhum momento. A sua pele continua desvitalizada, com diminuição aí de todas as glicosaminoglicanas, né, o ácido hialurônico, tudo que compõe o tecido epidérmico, que dá uma jovialidade de fato. Então a sua pele vai continuar com falta de elasticidade, ou com essa elasticidade demais, às vezes por conta de flacidez. E aí, tudo isso daqui a 2, 3, 4 anos pode estar tudo igual. Um exemplo legal disso, né, já aproveitando o seu gancho, é quando a paciente acha que ela vai fazer uma blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebras, né, tanto superior quanto inferior. Nesse exemplo que eu tô dando da inferior, a paciente acha que ela vai fazer uma blefaroplastia e ela nunca mais vai precisar fazer um tratamento estético, pelo menos não nessa região. E aí, você vai pensar na economia, né? A cirurgia custa tanto e o tratamento custa tanto. Vou escolher um, né? Sim, mas na cirurgia, é o que você já falou, você só tira o excesso de pele, né? Por exemplo, preenchimento de olheiro. O que a gente faz? A gente repõe esse coxinha aqui de gordura, né? O preenchimento limita a gordura para dar uma sustentação e então você não ficar com o sulco lacrimal, que é aquela olheira profunda. Isso uma cirurgia plástica nunca vai poder fazer por você. Então acontece muito. Às vezes o paciente vai, faz a cirurgia plástica, depois de uns 3 meses ela retorna e fala, mas eu ainda tem alguma coisa que ainda tá me incomodando. E eu falo pra ela, então, porque tá profunda, a cirurgia não faz isso, né? Sim. Eu sou suspeitíssima para falar, mas eu sou a favor de quanto mais a gente puder retardar ou então nem fazer cirurgia plástica, melhor, porque é possível ficar sem, só que precisa de um tratamento contínuo, tanto em casa quanto na clínica, né? Sim. E aí você, aproveitando que então a gente já entrou nesse assunto, né? Foi indo, os preenchedores, não tem jeito. Então, todas essas quedas, quando a gente está falando de gordura, elas podem ser substituídas por preenchedores. Então, é quando a gente faz, principalmente, a sustentação do malar zigomático, né? Que a gente chama de top model look, que é o preenchimento aí na porção mais inferior, mais profunda da pele, que aí, no caso, a gente já toca no periósteo, e faz uma estruturação para redefinir e realocar um pouquinho essa estrutura que está aqui, né? Isso tudo já sustenta o terço médio da face, né? E isso substitui muitos outros procedimentos que às vezes são indicados, né? E é claro que precisa de uma avaliação, né, gente? Não é todo mundo que vai ter logo indicação. E não só aí da olheira, do MD Codes, né? Mas tem contorno facial para dar uma melhoradinha nesse contorno o próprio mento, o próprio nariz, né? Essa região de têmpora, tudo isso pode ser, essa gordura que é perdida ou deslocada, ela pode ser substituída então por preenchedores. Sim. E você falou aqui do preenchimento supraperiostal, né? Só para explicar um pouquinho pro pessoal de casa, periósteo é o osso, tá, gente? Não precisa ficar com medo, assustado nem nada, mas é que o intuito da live é explicar um pouquinho melhor para vocês como que é o procedimento, né? A gente chega até o osso, por quê? Porque a gente só comentou, né, Nath? Mas a gente, no processo de envelhecimento, a gente vai tendo absorção óssea. A gente perde. Já tá aí? Ótimo. Porque a gente fala muito de perda de colágeno. Perde colágeno, mas a gente perde tudo, gente. A gente perde a gordura que sustenta a pele, a gente perde o osso, a gente perde o músculo também, ele modifica a sua estrutura. Quer explicar aí, Nath? O que mais me chama atenção aqui, né? E isso é uma alteração anatômica que depois a gente precisa, inclusive, ter muito conhecimento para poder lidar com os pacientes mais velhos. Olha só o arco zigomático desse paciente. Oh, meu Deus, peraí. Saiu? Vai ajeitando aí, não tem problema. Eu gostei, amor. Não tem problema. Mas a gente vai tendo. E já até aproveitando que eu falei do nariz, né? Quando a gente empina o nariz, não precisa ficar com o nariz de porquinho, de tomada, mas quando dá uma empinadinha no nariz, a gente também, inconscientemente, faz uma leitura que o rosto é um rosto mais jovem. Então, por que também? Porque aqui, bem nessa direção aqui do nariz, a gente tem a espinha nasal. É uma protuberância, assim, um ossinho, né, que fica pra fora. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai sendo reabsorvido, ele vai entrando, E aí, por isso que o nariz vai caindo. Um dos modos de fazer rinomodelação é como se a gente estivesse substituindo esse pedacinho do osso. E aí, quando a gente preenche lá dentro, o nariz faz assim, ó, tuque. Então, não, é Mara. Então o preenchimento, ele já adiantando, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, acredito, né? Mas já adiantando, linkando as duas coisas, a perda óssea e o preenchimento. Né? O preenchimento, ele vem para, então, substituir a parte óssea que a gente perde ao envelhecer. Chegou aí, Nath? Continua. Consegue ter? Sim. Então, aqui nessa primeira imagem, só não vou conseguir botar a mão. Deixa eu colocar a caneta, acho que dá. Uhum.
Aqui, ó, o arco zigomático, né? Que a gente conhece mais por bochecha aqui, né? Quando não é só o esqueleto. Então, aqui, ó, que é o malário zigomático. Olha só a espessura desse osso, né? O tanto que ele é cheinho, né? Maior. Olha nesse segundo caso aqui. Uhum. Se você comparar uma imagem com a outra, esse Sim, aqui tá muito mais fino do que esse. Tá? Então, a sim, gente perde esse contorno, esse desenho. E quando a gente sim, fala de mandíbula, olha só essa mandíbula, quanto ela é bonita, desenhada, né? E essa mandíbula sim. é extremamente fina, né? Extremamente reabsorvida. Então, a estrutura óssea, ela diminui Olha, bastante, né? olha as cavidades ósseas, como todas aumentaram, Sim. né? Nariz, Nasal. a Uhum. órbita. Sim, Então, muda muito. esse também é um tipo de envelhecimento, né? Então, uma das causas de envelhecimento, além do envelhecimento da pele, também é a reabsorção óssea. Então, nós já falamos de Isso. pele, já falamos de gordura, de reabsorção óssea. Tá faltando um Músculo, músculo. né? A nossa estrutura muscular também envelhece. Sim. E aí a gente estava Mas discutindo, né, Ná? isso. O que que acontece com o músculo? Porque na verdade é um pouco controverso, né? Alguns autores falam que a gente perde, é como se o músculo fosse. Como se não, o músculo vai atrofiando. E outros autores, na verdade, falam que, na verdade, o tônus muscular aumenta. Só que o que acontece é que o músculo ele perde um pouco a movimentação e ele enrijece. E eu acredito que esse segundo grupo de autores esteja mais atual, né? Vamos dizer assim. Eu acabo acreditando mais nesses. Eu concordo, porque por alguns motivos, de algumas coisas que a gente percebe ao longo do envelhecimento, com alguns tipos de músculo, a gente reafirma essa informação. Por exemplo, a gente tem um músculo aqui, bem no cantinho do lábio, que desce até aqui a região amentoal, e ele é chamado depressor do ângulo da boca. Quando você tem um músculo que ele é depressor, eu sou jovem, hoje eu tenho, não vou falar a minha idade, tá? Mas eu tenho uma idade considerável. Bom, eu ainda não apresento, quer dizer, um pouquinho já, né, de depressão do ângulo da boca. Mas conforme a idade vai passando, esse músculo ele vai ficando um pouco mais forte, mais intenso, tá? E aí ele vai deprimindo. Esse aqui é um tipo de sinal de envelhecimento, que a gente chama de boca de marionete, que fica com essa linha para baixo, né? Nós temos outros músculos que são depressores, outros músculos que são elevadores, e tudo isso, se ele fica mais forte, né, com uma hipertrofia, uma hipertonicidade, ele vai fazer a sua função com mais força. Não significa que é uma questão de força necessariamente, mas sim de alteração por conta de todas as alterações que estão acontecendo naquela região. Reabsorção óssea, a perda da gordura, porque ele fica por muitos anos sob um coxinho de gordura ou abaixo de um coxinho de gordura, e isso tudo começa a mudar e ele fica se adaptando, né, a essas consequências que vão acontecendo. Essa Sim. é a minha opinião. Não, concordo com você. Foi bom você ter dado exemplo, porque quando a gente tem um exemplo, não tem como, né? O exemplo é a comprovação aí por exemplo, o músculo do platismo. Se a gente tivesse atrofia, não faria sentido a gente envelhecer e, na verdade, esse músculo puxar Ele todo o fica rosto para forte. baixo, né? Ele fica forte. Ele tem poder de puxar todo o rosto para baixo. Então, inclusive, tem um tratamento que a gente aplica a toxina botulínica no pescoço, mas não com o intuito de diminuir rugas no pescoço, né? Porque também nem faz muito sentido isso. A gente aplica a toxina botulínica no pescoço, nesse músculo do platisma, que é um músculo bem delgado, para ele relaxar e então o nosso rosto conseguir subir. E aí fazer o efeito contrário daquelas 7 quedas da face que a gente explicou mais no início da live, né? Verdade. Muito bem. Eu concordo. Legal. E adoro. A gente pode falar sobre uma das características do envelhecimento é a hiperpigmentação. Ai, com certeza eu ia falar isso também. Legal você falar disso. Porque isso é outra coisa. Eu sempre pergunto assim, né? Ah, você acha que o que envelhece mais, ruga ou queda? Geralmente o povo, assim, o pessoal tende a ir pra ruga. Eu, sem estudar isso, eu sei, eu tenho certeza que a minha cabeça de antes eu responderia ruga também. E também fazer mais ou menos essa pergunta, só que com hiperpigmentação, com manchas. O que envelhece mais? Ruga? Nesse caso tá um pouquinho mais empatado, mas por que eu pergunto isso? Geralmente o pessoal não associa a mancha com envelhecimento. Eu recebo muitas pacientes na clínica que eu indico alguns procedimentos e elas querem a minha opinião que coloque numa ordem de prioridade o que vai mais rejuvenescer elas. Em alguns casos, o primeiro tratamento é voltado à hiperpigmentação. Porque se você tem uma pele muito manchada, você já ganha, assim, uns 10, 20 anos da sua idade verdadeira, né? Então, mancha envelhece muito o rosto, muito, muito. Começar um tratamento. Mas, normalmente, tem uma escalinha que a gente precisa seguir
para que você tenha uma pele legal, uma pele com pouca hiperpigmentação. Não significa que às vezes um paciente com melasma resistente vai ficar 100% sem nenhuma mancha, mas não adianta nada eu ir lá, fazer um top model look, colocar botox e aquele rosto todo inchado, aquela pele toda oleosa, toda acneica. Não. Assim, não combina, não combina. Então, às vezes, você vai fazer uma limpeza de pele para começar. Sabe? Então, é difícil criar o hábito, mas depois que você cria, você não consegue ficar sem. E tratamento de mancha, hiperpigmentação, melanose solar, melasma, tá tudo muito relacionado com a forma que você cuida diariamente da sua pele. Claro que existem outros fatores, hormonais, né? Enfim, a alimentação influencia muito nisso também. É muito no mínimo do mínimo falando que uma vez no ano precisa fazer alguma coisa na clínica em relação a remover todo esse extrato córneo que tá na pele, né? Enfim, fazer um estímulo na pele, formar novos vasos sanguíneos para a pele dar uma acordada, uma oxigenada, porque senão é aquilo que a gente falou. O envelhecimento ele é cumulativo, né? A gente já tá 45 minutos mais velhos do que quando a gente começou essa live. Envelhecimento não para. O que a gente quer aqui é envelhecer de forma. A gente quer envelhecer bem, né? Já que não dá para não envelhecer, a gente quer envelhecer bem. É que vocês saibam da importância do processo de prevenção dos cuidados de pele, tá? Principalmente faciais, porque a pele do nosso rosto é totalmente diferente do resto da pele do nosso corpo. Ela precisa de cuidados diferentes, tá? E se você, de pouquinho em pouquinho, ao longo da sua vida, for cuidando disso, com certeza, quando você tiver seus 40, 50, 60 anos, você vai ter sinais de idade muito mais discretos, tá? Claro que depende um pouco do que você tá fazendo, tá? O fio, eu percebo muito na clínica. E eu sou, assim, uma profissional que gosta de alinhar a expectativa com o que realmente vai acontecer, né? Pelo menos, assim, uma margem do que pode acontecer. Porque a gente sabe que cada um tem uma individualidade biológica, né? Mas a gente segue ali um rumo, mas a gente tem mais ou menos uma margem do que esperar. E, geralmente, o pessoal coloca muita expectativa nos fios, né? Geralmente, ó, vou fazer aqui vou reproduzir um comportamento clássico lá da clínica. Fala assim, doutora, eu vou fazer assim? Aí, né? Faz assim, ó. E aí eu já falo, eu sou muito sincera, quem já passou comigo sabe. Eu falo, não vai acontecer isso, tá? O fio, e aí tem uma diferença de fios também, né? Tem o fio espiculado, que é o que dá aquela puxadinha, que é o que tem a garrinha, isso. E tem o fio liso, que ele faz o estímulo de colágeno. Então, acho que seria, se você topar, a gente pode até fazer uma live depois sobre os fios, né? Pra todo mundo entender certinho o que o fio faz, né? Eu ia falar isso no começo da live. Pra quem não sabe, eu e a doutora Nathalie, a gente se conheceu no nosso curso maravilhoso que a gente fez em Nova York, né? Então, a gente adora estudar, adora debater. Então, é por isso que a gente tá falando que quer fazer um monte de live aí, porque é bem legal. A gente se conheceu no curso de cadáver fresco, né? Que foi incrível, né, Nath? Nossa, é uma experiência, assim, eu acho que eu nunca contei com você sobre isso, assim, pra mim foi muito impressionante, eu fiquei impressionada, assim, tá? Mas, por outro lado, claro que tudo sempre com muito respeito, né, com o cadáver que tá ali, porque ele tá ali pela ciência, só tá nos ajudando, então isso foi bem bacana, todo mundo foi muito respeitoso no curso. Mas assim, o ganho que a gente... É um curso muito rico, né? A gente consegue ver as estruturas e ver como... No nosso curso tinham 6 cadáveres, né, Nath? Eram 6, né? Sim. Acho que eram 6. E aí a gente consegue ver como uma pessoa é totalmente diferente de outra. Da outra. Né? Meu Deus, muito. A gente, por isso que eu falo, a prática Quando ela a gente diferente. pega um livro para estudar, olha, a artéria passa assim, chega aqui, ela faz assim. Chega lá, você... Lá não. Lá a gente tem as variações anatômicas, né? Às vezes uma pessoa artéria fala assim, passa aqui, outra passa 1 centímetro pra cá, outra 1 centímetro pra cá. Então é tudo muito... Por isso que toda a segurança ainda é pouco. E as intercorrências, elas podem acontecer. E se elas acontecerem, a gente tem que saber o que fazer. E a gente estudou para isso. É por isso que a gente estava lá, né, Nath? Sim, intercorrência pode acontecer, né? Essa é a realidade. Porque é como dirigir, né? Quando você dirige, você pode bater o carro. A questão é, quando uma intercorrência acontecer, você tá com um profissional que sabe reverter isso, que sabe, em primeiro lugar, identificar. Sim. E, em segundo lugar, ele, então, agir, né? Fazer alguma coisa para conseguir reverter. E a gente foi nesse curso também para buscar isso, né, Nath? Para ter mais segurança, sabendo que quem estuda sabe que intercorrência pode acontecer, né? Exatamente. Então, vamos nos despedir, que agora eu acho que vai cair. Nath, muito obrigada por aceitar o convite.